Ei, tá começando o ACEPcast, um podcast com histórias reais, ideias que inspiram e que geram impacto de verdade. Então fica com a gente e bora viver isso juntos. Você já imaginou contar toda a mensagem do Evangelho sem usar nenhuma palavra? Pois é, isso existe e é um método já utilizado há gerações. Hoje iremos falar do livro Sem Palavras. Muito prazer, meu nome é Letícia Febe e antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e compartilhar esse vídeo para alcançar o maior número de pessoas. Hoje eu quero apresentar para vocês ela que é psicopedagoga, vó, mãe, mas acima de tudo, serva do Senhor, Dirce Chaves. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Tudo bem? Obrigada, tudo bem. Então, se apresenta, né? Conta um pouquinho da nossa história pra gente. Meu nome é Dirce Chaves, sou avó, mãe, sou paulista e a minha formação superior me formei em pedagogia, psicopedagogia e docência do ensino superior. E também sirvo ao Senhor já há muitos anos. Servi na escola bíblica, na igreja, com crianças, e gosto muito, de missões. Na realidade, quando eu aceitei o Senhor, quando eu fui para a igreja, me fizeram um convite para trabalhar com crianças na escola bíblica, e, para mim, eu sentia muita falta de didática, de ter essa aproximação com as crianças. E eu fui estudar, fiz magistério durante 4 anos para poder estar lecionando na igreja. Aí, após isso, eu concluí as faculdades. Posteriormente, eu fiz as faculdades, faculdade e as pós-graduação também, tudo voltado para a área da educação. Olha só. Então, assim, a gente já vê que a sua história mesmo é vai muito além, de só assim, dar aula para criança ou amar essa área, vai muito além, É um chamado, A gente tem que falar assim, você ama isso, Você ama, a gente consegue perceber, para quem não sabe, gente, é minha avó, então eu posso, assim, eu tenho muita certeza para falar disso, que ela ama o que ela faz, ela ama essa área, tanto de crianças e da aula. A gente sabe o amor dela em relação a isso, E a história que a gente vai trazer aqui hoje reflete isso também, Porque eu lembro até hoje quando minha avó ela vinha para falar dessa história para mim. E é algo que marcou a minha infância, então a gente sabe que marca tantas infâncias aí de diversas gerações, E a gente quer saber agora, Dirce, que a gente sabe que tem umas histórias aí do passado que são bem legais, que às vezes a galera vai gostar aí de casa. Conta pra gente. A história mais impactante foi quando eu tive que assumir a direção de uma EBF e, de repente, eu deparei com 400 crianças. Uau. Eram muitas crianças. E eu ali como liderando, e essas crianças vinham de uma comunidade de lá de São Paulo, uma comunidade muito grande, que é o Jardim Heliópolis. E, na época, havia assim, muita violência nesta comunidade. Uhum. Mas uma das irmãs da igreja levaram as crianças para participar da EBF. E ali, depois de todo o trabalho da gente, de uma semana de EBF, não vi mais as crianças. Eram 80 crianças, eu me lembro. Era um ônibus cheio de crianças. E isso me preocupava muito. Então, eu orava muito sobre isso e eu apresentava a Deus. E agora, o que fazer? Como eu atingir essas crianças? Porque eu gostaria muito de cuidar. Inclusive, na EBF, nós trabalhamos, socializamos o livro Sem Palavras. E causou, assim, foi impactante porque houve muitas conversões. E as crianças eram de várias idades. E eu, muito preocupada com isso, eu fui ao pastor e falei, olha, eu gostaria muito de ver o que eu poderia fazer para atingir essas crianças. E ele falou assim, olha, a gente
o que você pode fazer é atrás da pessoa que trouxe as crianças. E eu fui atrás da irmã, né? E sentei com ela na igreja e pedi para ela. Falei, olha, será que a senhora teria um pedacinho do seu quintal para eu poder ir lá ter uma conversa com as crianças de vez em quando, né? Não sabia, gente. Porque eu não conhecia ninguém, não era o lugar que eu morava e tal. Mas, quando eu fui para ela, ela falou assim, olha, eu fiz um voto com Deus de ceder a minha casa. E, se você quiser a minha casa, pode ir, já começar domingo que vem. E eu aceitei o desafio. Por enquanto, eu tinha ido, eu e mais 3 pessoas que eu convidei da igreja, mas eu não sabia o que eu ia encontrar lá. Mas fui com toda a minha fé, com o meu material. E o meu material era eu mesmo que confeccionava na época muitas coisas da PEC, né, que eram coisas da época, né? Naquela época não havia celulares, a gente não tinha internet, né? Não. E às vezes eu pegava um folhetinho e transformava em algumas páginas. Eu procurava na igreja quem tinha o dom para a pintura e ali ia fazendo os meus cartazes para poder dar aula. Isso daí emociona muito. Emociona muito. E quando eu cheguei lá, irmãos, tinha assim 100 crianças. Olha. A irmã, na casa da irmã, tinha 3 andares. Era uma casa muito simples, só de tijolos, o chão de concreto. Mas ela me recepcionou muito bem, tinha até um microfone, uma caixinha de som, que o irmão, ele encostava bem a caixinha de som na nossa boca, não dava nem para falar. A gente não queria, né, ficar assim, falar que a gente estava, né, incomodado. E naquele dia veio um garoto ele teria uns 8 anos de idade, e ele chegou para mim e falou, ô tia, será que eu posso buscar meu pai para você orar pelo meu pai? Era tanta criança que nós dividimos um pouco na cozinha, um pouco na sala, um pouco nos quartos. E ali, com aquelas pessoas que eu levei, eu falei, cada uma vai ficar com um grupo. Tá? Aquele primeiro dia, né? Depois a gente reuniu eles para orar. E esse garoto pediu para mim a oração pelo pai dele. Ele falou, meu pai tem câncer. Eu gostaria muito que você orasse pelo meu pai. E eu falei, vai chamá-lo. Na época, tinha assim, uma força de Deus que me movia, que me movimentava, sabe? Força assim de Moisés, né? Que Deus dá aquela força para Moisés, era eu. E eu orando por ele, eu conversando com ele, primeiro eu conversei com ele, e ele me falou assim, eu era servo do Senhor, e eu desisti, eu não quis mais, e eu passei a matar. Eu passei para o outro lado, para o outro caminho. E hoje eu me encontro aqui com câncer nos ossos. Tudo bem. O Senhor conhece a sua vida. E agora nós vamos orar pelo Senhor. E oramos por ele. E aquele dia foi impactante, gente. Vocês nem sabem. E naquele mesmo dia, né, foram emoções. O filho dele, aquele garoto que foi chamar o pai, vocês acreditam, ele jogou o gato nos fios do poste que tinha assim do lado, para vocês verem como era o garoto. Era um garoto que, ao olhar assim, seria, esse garoto só vai dar problema, né? Não, meu Deus. Mas com o passar do tempo, eu continuei. Então, eu decidi que eu ficaria ali. Eu fiquei 1 ano. No meio de tudo isso, há alguns meses que eu já estava frequentando, eu falei assim, Deus falava no meu coração, e eu já tinha uma equipe. Eu falava, quem gostaria? E sempre na igreja, e a gente orava todos os domingos de manhã, em jejum. E eu falava, minha equipe vai jejuar e orar, e eu vou precisar de alguém que seja um pastor, um presbítero, para estar me acompanhando. E eu orando por isso, e eu tive uma revelação de Deus. Eu sonhei que eu estava na frente de uma horta, e na horta haviam as camadas de terra, era assim, começava a terra, depois as sementes, os frutos, e eu via as camadas embaixo da terra. E na frente passavam pessoas da igreja com esteiras. E eu falei, né, aquilo lá, aquele sonho nunca saiu da minha mente.
E eu vou convidar essas pessoas, e realmente eu convidei essas pessoas, uma amiga minha, que era missionária, que já havia ido para a África, tudo. Sabe, ela foi comigo e algumas outras, alguns jovens, enfim, a gente ia todos os domingos. Um ano de visitas lá no Heliópolis, na casa da irmã. E neste um ano, durante o ano, eu tive assim um aperto no meu coração que eu deveria convidar as mães, a família. E eu chamei as mães e tinha laje. A laje não tinha nenhuma proteção. E tinha um irmão que ele havia chegado da Bahia e ele com muito amor no coração para poder pregar a palavra de Deus. Aquela pessoa cheia de vida. E hoje ele é pastor e presbítero, e eu convidei ele. Então, ele ia, levava o violão, a caixinha de som, e lá as irmãs da igreja de intercessão também iam. E aí começaram a vir as mães. Uau. Gente, não tinha nenhuma proteção. Eram 2 andares, era muito alto, mas a nossa fé era maior. Acho que assim, pensar, se cair alguém, o anjo vai segurar, né? Eu não sei como. Mas a loucura por Jesus, igual o pastor Lucinho fala, né? É loucos por Jesus, pela obra, né? A loucura. É muito boa essa loucura é santa, né? Enfim, aí, depois de um ano e meio, arde meu coração para as quartas-feiras fazer os cultos nos lares das crianças e das pessoas que iam lá nos visitar. Aí todo mundo queria o culto. Todo mundo queria o culto e assim nasceu a igreja do Heliópolis. Uau. Uau. Nossa. Hoje eu fiquei sabendo, alguns anos atrás, que aquele garoto que jogou o gato e que o pai, né, precisava de oração, ele cresceu na igreja, ele era líder e se tornou presbítero. Uau. Meu Deus. E foi o melhor milagre da minha vida, foi esse. Depois eu fiquei sabendo pelo pastor presidente, que é meu amigo, pastor José Carlos, que nasceram muitas igrejas dessa igreja. Então, é o povo de Deus ali. Sim. Muita igreja, gente. Houve dias de eu chegar lá, entrando na comunidade, e assim, muitos homens assim com metralhadoras, armas, e o meu filho, o pastor Fernando, pequeno, ali do meu lado, minhas filhas, né? E eu levava meus filhos também, porque um dia eu sei que eles teriam essa vivência e que eles amariam o Senhor, né? Essa foi a mais top das minhas aventuras. Uau. Assim, são histórias que inspiram mesmo, né? A gente que tá começando agora, cara. 17 anos, vamos falar, né? Eu tenho 17 anos e eu que tô começando agora nessa vida, isso me inspira a não desistir. Porque é difícil o caminho, não é fácil. A gente não pode falar que é fácil, né? Mas isso faz a gente não querer parar agora, querer ir adiante. Porque igual esse menino, né? Que o pai tinha câncer, ele aprontava poucas e boas. Só que agora ele tá lá. Ele tá lá alcançando mais jovens, mais crianças, mais adultos. E é tudo para a honra e glória do Senhor, né? E a gente sabe que você, assim, foi muito usada, né? Você foi a voz mesmo. Que o Senhor pediu, falou assim, não, filha, vai lá para você ser essa voz dentro dessa comunidade. E aí você foi. Você falou assim, você não negou, você não falou assim, não, manda outro. Você falou assim, eis-me aqui. Assim como diz Isaías. Foi durante este ano, porque às vezes as pessoas não vão porque falam, não, eu não tenho material, não tenho criatividade. Mas eu era muito dependente de orações, né? Então a gente orava e jejuava todos os domingos para se preparava, almoçava e ia. E foram domingos seguidos. Não houve um domingo que eu faltei ou que eu fiquei doente. E que eu fui todos eles, né? Para você ter uma ideia, foi tão forte que um dos primeiros cultos nos lares chegaram correndo para mim, no meio do caminho, eu indo à noite, na quarta-feira, falaram assim, olha, o homem que está lá, ele está armado, dentro de casa, com a família. Aí eu orei, Senhor, vai na minha frente. Quando eu cheguei lá, a situação já estava, sabe,
mais calma, né? Todo mundo mais calmo, o Senhor já via, não estava mais armado, e a gente continuou. Mas nada pode nos amedrontar, porque nós temos os exércitos conosco. Nós temos o Deus vivo e poderoso, que está conosco todo o tempo. Basta a gente confiar. O meu material era eu que fazia, meus amigos que pintavam. Eu procurava aqueles que tinham o dom. Eu tinha um arquivo. O meu filho o pastor Fernando sabe. Eu tinha um arquivo que estavam todas as minhas lições. As cartolinas pintadas com desenhos e os escritos, tudo à mão, nas pastinhas que o meu marido fazia. Tudo preparadinho. Então, a forma mais simples de se evangelizar é a forma mais poderosa, porque o simples, a simplicidade, ela gera memórias. Sim. Memórias na pessoa, né? Sim. Cria memórias. Porque é simples, eu aprendi, né? Eu vou contar. Sim. E eu vou aceitar. Uau, é isso. É sobre isso. E vamos então entrar agora para a gente falar sobre o livro Sem Palavras, que é uma ferramenta até mesmo no pessoal que está em casa, né, que às vezes não sabe como contar, né, sobre a Bíblia de uma maneira assim mais simples, vamos se dizer, né? E você vai dar algumas dicas para a gente aqui hoje e vamos também explicar um pouquinho. Mas vamos primeiro pensar lá na origem, de onde nasceu, né, o livro Sem Palavras, que foi no século XIX, né, há mais de 150 anos atrás, através de Charles Spurgeon, né? E de onde que ele teve essa ideia original? Ele pregava para até 12 mil crianças, Uau. de uma vez. E eles acreditavam, né, porque as cores é que falam. Era a forma de pregar o evangelho. Através dessa forma simples que eles poderiam atingir as crianças de todo mundo. Toda criança, todo adolescente, todo adulto, todo idoso. Tá? Outra são as pessoas não alfabetizadas, porque o aceitar, o aprender, ele é devido ao ouvir a palavra, ter fé e crer. Aí ele vai criar a memória disso. Sim. Aí ele criando a memória, porque as cores nos dá essa chance da memória, né, de criar essa memória. Sim. E também para os contextos evangelísticos. Ele vem como uma ferramenta poderosa para os evangelistas. Qual que é a psicologia? Porque a gente sabe que o livro não tem palavras, né? É um livro com cores ali, alguns com imagens. Qual que é a psicologia por trás disso que faz as crianças assim mesmo memorizar, né? Ou até mesmo aprender? Então, foi o que eu falei, essas cores, elas já ajudam essas informações, essas transformações que, através das cores, elas ajudam, assim, a criança a memorizar. Ela memorizando, ela tem uma vivência, né? E essa vivência do que ela ouviu, por exemplo, da relação que ela faz, o cérebro, ele interpreta, tá? Ele dá essa interpretação. Tá? Isso é no psicológico, né? No psicológico dele. Por exemplo, associação visual. Ele tem uma habilidade de conectar, uma habilidade de organizar. Então, isso tudo se dá na mente da criança devido às cores. Sim. Sim? Então, vamos falar agora então da teologia, né? Teologia das cores, que começa lá na primeira página, que é a página dourada. Eu vou até apresentar aqui para vocês, gente. A primeira página, essa aqui, ó. É a página dourada. E como que a gente pode explicar para uma criança a santidade de Deus sem assustar ela ou sem só inserir essa cor? Olha, você é a criança, Letícia. Letícia, você está vendo essa página dourada? Deus, ele é santo e puro.
e ele quer você do lado dele. Uau. Ele quer ser seu amigo. Sim. Ele quer ter um relacionamento de papai com você, Sim. de Deus puro. Esse seria, né? Por quê? Porque Deus, na infinita bondade dele, ele assume a dor do ser humano. Aí ele consola. Uau. Aí vem o sacrifício de Jesus, que nos se aproxima, né? Que aí, através do sacrifício, a gente se aproxima dele. Sim. É isso, a página dourada. E a gente também tem aqui a segunda página, que é a página escura. Como abordar, até explicar para o pessoal de casa, como que pode abordar essa página para uma criança sem assustar ela? Sabe, só falando do pecado e tal. Como abordar uma criança? Olha, de repente, se eu tenho uma criança que não conhece o Evangelho, no caso lá do Heliópolis, as crianças, elas não tinham esse contato com a Bíblia. Não tinham contato, muitos não têm, né? Primeira coisa, assim, é apresentar o Senhor como Deus, o Deus poderoso, o Deus Pai, o Deus amoroso, na infinita bondade dele, e conversar com ele, porque ele vai se abrir com a gente. Porque se eu chegar só e falar, olha, é mentira, pecado mentir, dizer palavrões, desobedecer, né? Lógico que eu vou falar sobre o desobedecer, a mentira, né? Porque ele tendo esse contato com essa página escura que a gente aborda, que é o pecado, né? Jamais ele vai poder fazer parte da página amarela, que é a Cidade Santa. Então, eu trago para ele um diálogo, né? Se for no livro sem palavra, a gente vai ter aqui uma experiência, aí vocês verão na prática. Sim. Tá? Temos a terceira página, que é a página vermelha. E como a gente pode explicar o sacrifício... Como a gente pode explicar o sacrifício de Jesus para diferentes faixas etárias? Olha, Letícia, Jesus te amou tanto... Eu diria isso. Jesus te amou tanto que ele quer você do ladinho dele. Sim. Essa é a forma mais simples, né? Aí eu viria e já falaria do amor. Eu gostaria muito. Deus amou tanto, ele ansiou tanto você estar com ele, que ele enviou o Filho Jesus, né, para derramar o sangue dele, lavar o seu coraçãozinho, né, daquela página anterior escura, para você estar na família de Deus. Aí faria o apelo, oraríamos juntos. Sim. Assim. Agora sobre a página branca, tá? O que significa crer para uma criança na prática? Seria assim, olha, crer nesse Deus que a gente apresentou para ele, crer principalmente em Jesus Cristo, né? Apresentar o Senhor e ele crer em Jesus e ele acreditar. Crer sem ver. Olha, as crianças são muito abertas para isso. Elas acreditam. Você faz uma promessa para ela, ela acredita. Ela fica te esperando. Sim. Às vezes fala assim, mas aquele menino, né? O menino só corre, o menino só briga, só xinga. Não, ele é perceptivo a tudo. Ele é aberto, ele acredita, é o momento exato. A mudança acontecer ali, mudança de caráter. Sim. Eu já dei aula em escola cristã, acabei até esquecendo de falar na minha apresentação, que eu dei aula aqui em Belo Horizonte por 2 anos, numa escola cristã, Efigênio Tobias. Amei. Eu era professora de educação cristã lá. Muitas crianças, alunos meus, aceitaram Jesus. E foi muita felicidade para mim. E ali eu pude compartilhar a palavra com eles. Tá? E aprender também com eles, né? Os sentimentos deles, né? Sim. Que é muito importante, né, isso também. Entender o que a criança sente, né, para você conseguir até inserir mesmo o plano de salvação de uma maneira do conceito dela, né? E a gente entra nessa página, que é a verde, porque o crescimento espiritual,
é tão importante, a gente sabe disso. Só que ele é pouco falado, né, no evangelismo infantil. Por que isso acontece? Como pode ser inserido de uma forma leve e tranquila, porque precisa ser inserido, Sim. né, o crescimento espiritual. Eles já conheceram o amor de Deus na página verde, isso no caso. Bom, você falou que muitas pessoas deixam de lado o desenvolvimento da criança, né? Sim. E aqui eu volto a dizer que ela é muito receptiva a tudo. Então, assim, mudança de caráter, de personalidade, até 7 anos de idade ainda é muito válido. Eu acredito que até mais, tá? Isso daí é comprovado cientificamente, mas eu acredito que vai além, porque tem a presença do Espírito Santo. A gente não pode deixar de pensar nisso. Jesus está presente, o Espírito Santo também. Tanto com a criança, quanto o adulto, quanto o adolescente. Certo? Sim. E para estar pensando nesse... de maneira certa, assim, sem medo mesmo, falar das verdades bíblicas para ele. Nesse crescer, que é o verdinho, que é o lado a lado com Jesus. Ele tem que sentir Jesus amigo dele. Eu quero contar uma coisa que foi muito importante para mim. Eu falo sempre para os meus netos, eu tenho 5 netos, a Letícia é a mais velha, minha linda, sou apaixonada por ela, desde quando a menina nasceu, ruivinha, linda, maravilhosa. E tem o Nicolas nasceu com muitos problemas, assim, e ele teve um problema de intestino, e quando nós viemos para Belo Horizonte, o ano passado, ele ia fazer 3 aninhos, ele tinha uma ferida que não cicatrizava, ele chorava dia e noite, e nós já muito preocupados por isso, e nós fomos à igreja, e naquele dia foi o dia de Páscoa. E a igreja toda em silêncio. O Nicolas, ele acreditou naquele teatro que era Jesus que estava lá. E ele gritou, Jesus, cura o Nicolas. Todos olharam. Eu quase desmaiei, de tanta alegria, de ver a fé do meu neto. Eu convivo com o Nicolas. Nunca mais o Nicolas teve essa ferida. Sarou. Jesus colocou um bálsamo na hora. Sabe quem teve mais fé do que todos nós foi o Nicolas. Por quê? Porque ele ouve. Ele ouve a gente falar. Ele é danado, mas ele já é servo do Senhor. Amém. Deus já está trabalhando no coração dele, né? Ele já tem uma força no Senhor, que ele sabe quem é. Sim. O Senhor. A gente sabe, até dentro, não fugindo muito desse assunto, que quando uma pessoa ela vai evangelizar, uma criança, um adulto, ocorrem alguns erros, né? Às vezes ela assim, é um pouco mais desafiada, né, pelo contexto. Quais são os erros mais comuns que os evangelistas cometem ao usar o livro Sem Palavras? Olha, a primeira coisa a ser falada é falar sobre o amor, nunca sobre o pecado. Porque existem algumas pessoas que pensam assim, que vai falar do pecado, vai intimidar. Você não apresenta o plano da salvação intimidando ninguém. Tanto é que este livro ele foi começado pela Página Preta, há 150 anos atrás, como a Letícia falou, que é a origem do livro. E com o passar do tempo, eles ampliaram as cores. Eram a página preta, que significava o pecado, simbolizava o pecado, a página vermelha simbolizando o sangue de Jesus, e a página branca simbolizando a purificação dos pecados e do coração. Aí eles vêm e ampliam para mais uma página, que é a dourada, que simboliza a presença do Deus, do infinito amor de Deus, e a cidade santa, que é a vida eterna, a Nova Jerusalém. E a página verde, que é o crescimento espiritual, que palmas mesmo para esse aumento de página porque é o plano da salvação. Sim. Ficou completinho. Deus ele vai ali e abençoa, né? E isso se popularizou pelo mundo inteiro. Né? Mas o livro Sem Palavras ele é pouco falado. Eu pelo menos eu não ouço muito dele.
Eu chego aqui em Belo Horizonte essa semana, assim, ó, Letícia, Fernando, olha que a gente quer muito popularizar ainda esse livro, né? Sim, Sem palavras. sim. Como adaptar, isso já até complementando mesmo essa pergunta de trás, como adaptar um roteiro do livro Sem Palavras para uma criança ou para um adulto que nunca ouviu falar da Bíblia? Então, a gente é sempre a forma mais simples. Sempre a forma mais simples. Se eu jamais posso citar sobre, olha, eu sou crente, eu gostaria que você fosse crente. Não. Isso são jargões do passado, onde a gente não tinha uma visão sobre isso. Não, jamais. Deus, ele é uma pessoa. Tem a pessoa da Trindade, que são 3 amigos maravilhosos. Eu conversando aqui com uma criança, e essa criança me fez assim perguntas, né, sobre isso, e que eu falei assim, meu Deus, às vezes é assim, a gente não pode, passa a ser, eu preciso construir pontes. Isso não é ponte. Eu sou normal. Deus é uma pessoa na sua infinita bondade que está pertinho de mim todo o tempo. Tem que mostrar essa vivência com Deus. A gente tem que acreditar, né? Porque tudo é no crer, e a fé dele, ele já pode ser gerada muito cedo. Ele está ali, não, Jesus está aqui comigo. Eu estou na prova, Jesus está comigo. Eu estou no médico, Jesus está comigo. Jesus está comigo todo o tempo. Sim. Né? Então, focar sempre no relacionamento, nunca na religião. Sim. É isso. Bom. A gente sabe que o livro ele alcança tanto adultos e tanto também em relação a transculturais, né? Transculturais. Quais são os maiores desafios em relação a isso? Impactar adultos e também em relação a outras nações. Olha, quando a gente fala que o livro era para missões, então assim, a gente tem os envios, né, dos missionários, você mesma, ela mesma, Letícia, ela teve a bênção assim do Senhor enviar ela foi para a África, Portugal, sim, foi para outros, não sei, acho que outros lugares, né, Letícia, nesse intuito, amor muito profundo pela missão, sim, né, em ser uma missionária, e por isso que ela está aqui hoje também. E ela, assim, eu acho que o maior desafio é você sair do seu natural e você enfrentar, sabe? Igual eu enfrentei um habitat que não era meu. Porque você vai para uma nação, você vai dar de encontro com as etnias. Você vai e você aprende e você dá também o seu. O teu contexto de vida, ele muda completamente quando você está com o Senhor, porque ele vai te enviando, né? E assim, com as crianças, o que funciona bem seria sempre essa forma simples de falar. Sim. Sempre. Não dificultar, né, o que é fácil, vamos dizer. Sabe por quê? Assim. Porque o cérebro, ele capta as coisas simples. E nós também. Sim. Quando eu tenho um professor e ele me passa o conteúdo de uma maneira simples, eu estudo, mas aquilo vai aderir, aquilo lá vai trazer memórias para mim. Sim. Né? Memórias que vai fazer parte da minha vida. Sim. Então, o intuito, o princípio do livro é trazer... já é uma estratégia, né, gente? O livro é estratégico para as cores, para que as cores tragam memórias. E memórias que vão trazer à tona a palavra de Deus. Sim. De uma forma maravilhosa, colorida. Quando olhar para aquela cor, tipo assim, isso aí faz plano de salvação, hein? Plano da salvação. Muitos, eu não sei se você ia perguntar para mim, mas muitos, assim, utilizam de pulseirinhas. Eu acho pulseira, eu estava conversando com a Letícia, pulseira top, criança Sim. adora. Chega na escola, olha, eu aprendi sobre o livro Sem Palavras. Ai, olha aqui, o verde e tal, sabe?
Por quê? Porque está ali na memória. Vai mudar as palavras? Vai. Ele vai falar de acordo com a vivência dele. Sim. Do que ele conhece. Do vocabulário dele. Não é? Sim. Uma pessoa que, por exemplo, é uma pessoa que não é alfabetizada. Ela vai falar como? Ela vai ouvir, aí, captou na mente, né? Aí ela vai falar, olha, o vermelho... Ela vai lembrar sempre do sangue de Jesus, do amor de Deus, da natureza, que é o crescimento, do branquinho, que é alvo como a neve. Esse branquinho, para a gente ter uma ideia, a gente tem os versículos, eu vou falar os versículos daqui a pouco, né? A escarlata é assim, é uma mancha muito profunda. Ela não limpa com nada, não é com cândida, nem com cloro, não. Ela só pode ser limpa com o sangue de Cristo. Uau. Obrigada, meu Deus, pelo seu sangue. O sacrifício que nos uniu a Deus. Uau. A próxima pergunta seria isso mesmo, né? Qual é o método que você acha mais eficaz? Mas, igual a gente estava conversando, a pulseira, gente, é legal porque é de fácil acesso. Por exemplo, você está na rua, você nem está ali, você está, sei lá, pegando um ônibus e tal, e você olha uma pessoa e fala assim, caramba, essa pessoa precisa escutar de Jesus agora, mas cadê? Você olha para o seu braço, tá o plano de salvação. Aí você já chega na pessoa, já começa a falar, declara sobre a vida dela, bênçãos, e assim, ela conhece o Senhor ali na hora e tal, e já entra nessa atmosfera, né? Então é um acesso rápido. E muito criativo também, muito legal. Tem também os cartazes, tem as camisetas, né? Tem os livros que até Inclusive, que nós tivemos as camisetas. Sim. Acho que foi o primeiro uniforme aqui da CEP, era o Plano de Salvação. Plano da Salvação. Era as camisetinhas com os coraçãozinhos. E a gente... Um dos nossos patrocinadores aqui do podcast, que é a Souza, ela criou esse livro aqui. Uau, já está à venda, então... Eu ganhei um. Gente. Ela ganhou o primeiro, gente. Olha que honra. Feliz. E ele atinge diversos públicos, de 1 ano até assim, até qualquer idade, tá? Por quê? Não utiliza apenas das cores, que aqui no final do livro são somente as cores, né? Mas também de histórias. No início aqui, você quer contar um pouquinho dessa história? Principalmente para culto infantil. Ele é excelente. Bom, aqui é a história de um garoto. Vai falando que eu vou virando para você. É assim, é uma história de um garoto que não conhece as verdades bíblicas, né? Como a Letícia havia perguntado. E ele se depara com uma missionária, e essa adolescente, até uma missionária adolescente, né? E essa missionária, ela fala sobre o plano da salvação, a segunda página. Ela fala sobre o plano da salvação, e ele se vê que é um adolescente, e ele fica assim, depois muito pensativo sobre isso, sobre 2 caminhos, o caminho fácil e o caminho certo, né? Sim. E ele questiona e essas coisas acontecem mesmo conosco quando a gente ouve a palavra de Deus, que seria mesmo aqui, um caminho perigoso. A gente colocou assim num contexto brasileiro o livro. Pode passar, pode voltar. E depois, assim, aqui a decisão dele. Ele preferiu uma decisão sozinho, coração queimando pela presença do Espírito Santo, né? Sim. E um novo começo para ele. Já na página verde, né? Este novo começo dando a maior esperança da vida dele. Né? E durante isso, ele tem os convites para ele ir para outro caminho. Mas mesmo assim ele resistiu, talvez contou até a história do livro Sem Palavra para esse próprio adolescente. Depois ele já compartilha essas verdades bíblicas através das cores. Enfim, aí vai continuar pelo meio. Sim. Então, esse livro aqui, gente, ele já está à venda. Tá? O link vai estar aqui embaixo na nossa descrição. É muito importante isso aqui, porque às vezes você não sabe como falar para uma criança ou não tem o material. Esse aqui vai ser o seu primeiro material sobre o livro Sem Palavras, né?
E então você se junta com o pessoal da sua igreja, com as células. Não precisa ser célula de criança. Aqui tem histórias reais, sabe? Aqui vai ensinar você que é adulto, as crianças, os adolescentes, o livro, né? O livro sem palavras. Vai muito além do que só histórias, né? Muda Inclusive, vidas. você não mostrou, mas tem as páginas do livro sem palavras, né? Sim, As páginas. Eu vou compartilhar daqui a pouco com uma pessoa, aqui mesmo. Aí vocês verão que são as cores que falam, as né? cores, é. Aí, ó. E foi feito também só as cores, olha. Bem interessante, bem elaborado esse livro. Eu amei. Então, agora eu quero chamar um convidado aqui, por quê? A gente quer... Esse menino, ele não conhece, sabe? Então, a gente queria que ele conhecesse dessa história, porque eu acho que ele precisa de uma mudança no coração dele. Sim. E eu acho que ele tá querendo. A gente já começou a soldar... soldar? Se soltar. Sondar. A gente Sondar. começou a sondar ali. Ele tá querendo, eu acho. Uau. Então, Uhul. já quero chamar pra cá agora o nosso convidado de hoje, que, assim, já tá ali atrás. Vem pra cá, então, Joãozinho, que vai escutar essa história através da professora Dirce nesse momento. Vem pra cá, Joãozinho. Olha, gente, eu dei a luz para essa criança ontem. A gente nem vai falar disso, né? É o irmão do meu pai esse aí, gente. Vem pra cá, Joãozinho. Ô, João, você tem um lindo olhar, hein? Olha que olho mais lindo, João. Você é muito lindo. É o irmão do meu pai, gente, Joãozinho. É com você, professora Dirce. Tá bom. Põe as mãozinhas dele para cima, ô, Lê. Aí. Não, não é para cima. Você já está aceitando Jesus? Ai, que coisa mais linda. Boa tarde, João. Seja bem-vindo aqui. É muita alegria ter você aqui no nosso meio, tá? Gostaria muito... Você gosta de história? Ah, então... Muito, muito, muito. Eu também gosto de histórias, mas essa história aqui vai ser muito boa para você. Vai ser, assim... uma história que você jamais vai esquecer na sua vida. A história do livro Sem Palavras. Uau. Que é o plano de Deus para a salvação. Uau. Você gostaria de morar num lugar bem bonito? Você gosta do lugar que você mora? Não. Mas, assim, eu vou te apresentar um lugar top. Olha só. Esse lugar... Quando você olha essa página aqui, você lembra de alguma coisa? O quê? Dinheiro. Ouro, né? Ah, pode ser, né? Mas nesse caso aqui, essa página, ela vai descrever a Bíblia. É uma forma de poder falar do amor de Deus para você. E essa página aqui diz assim, que Deus, na infinita bondade dele, ele preparou para a gente um lugar aqui, várias mansões, casa, neste lugar de ouro aqui. Uau. E o mais importante, Deus, o Papai do céu, junto conosco, presente toda hora que a gente queira. Né? E lá não tem algumas coisas. Quais são as coisas aqui na Terra que você não gosta? Maldade. Morte, o que você acha? Roubo. Você gosta de sair lá na rua e alguém te roubar? Não, né? A gente não gosta disso, né? Então lá não vai ter nada disso. Não haverá dor. Você já teve dor? É? Ih, João. Dor de barriga, dor de João. dente, dor... Não, é muita coisa, né? Pois então lá não haverá. Não haverá nada disso. Você gostaria de morar lá? Ah, eu também. A gente está se preparando para morar lá. Eu vou querer te ver lá. Como é que você faz? Ah, eu vou te ensinar. Olha, se tudo estiver certinho com o seu passaporte, você vai poder ir mesmo, tá bom? Olha só. Mas para estar lá,
morar lá, olha aqui essa cor. O que essa cor fala para você? Escuro. Quem tem medo de escuro? A Letícia tem medo de escuro? Eu tenho. Ela dorme com a luz acesa. Mentira. Você dorme com a luz acesa ou escura? Ixi, então, eu também, quando eu era mais nova, eu tinha medo. Agora não tem mais. Não, fica um pouquinho aceso na minha luz lá, no meu quarto. Mas ele diz assim que para morar naquele lugar lá da página dourada, eu não posso ter nenhum pecado. Você sabe o que é pecado? Você sabe? Eu sei, um pouquinho. O que é o pecado? Fala algum pecado. O nome de um pecado. Vai. Contar mentira. Eita. Alguma vez você já contou mentira? Sim. Eu sei. Não pode verdade. mentir, Todo mundo hein? mente, né? Você não morde ninguém, não, né? Mordeu. Ele mordeu a Letícia, eu vi. Mordeu. Você sabia que é pecado ficar mordendo os outros? Então, mas João, falar palavrão, desobedecer os pais, você acha que é pecado? É pecado. É pecado, sabe por quê? Você acha que Jesus ou Deus fala essas coisas? Faz essas coisas? Não, então. Aí, a partir do momento que eu quero morar lá com esse Deus maravilhoso, eu não posso estar nessa página preta pecando, né? Então, será que isso é que impede eu de morar na página dourada? Então, ai, que pena, né? E você acha que tem alguma chance para a gente? Eu acho que sim. Uma chance. Ai. Qual será, Letícia? Olha, eu acho. Pode falar que eu acho? Pode. Eu acho que é Jesus, hein? Acertou em cheio. Olha ó. aí. Ó, essa página vermelha significa o amor de Jesus por nós, para nos aproximar do Deus verdadeiro que está lá na página dourada. Uau. Sabia que diz a Bíblia, todos pecaram e não pode entrar lá no céu. Eles não podem entrar na glória de Deus. Ué, mas existe assim, Deus falou assim, ó, precisa vir alguém no mundo que não tenha pecado. Você acha que existe alguém que nunca teve pecado? Não existe. Todo mundo já nasce com pecado. Sabia? Eu acho que você não sabia disso. Que todo mundo já nasce, desde bebezinho, nasce com pecado. É por isso que nós temos que aceitar Jesus e acreditar nele, né? Então, Jesus, ele vem, morre por nós, o sangue dele limpa nosso coração, lá daquele escuridão que está no nosso coração, para que a gente fique com o coração branquinho. Isso. Aí a próxima página, a página branca. Mais alvo do que a neve. Existe alguma coisa mais branca do que a neve? Não, a neve é muito branquinha. Eu já vi a neve é muito branquinha. Então, Jesus vem e limpa teu coração, sabe por quê? Porque você acredita no Salvador Jesus. Você acreditou na história que eu te contei de Jesus? Então, eu sei. Se você acreditou, o seu coração já está branquinho. Uau. Branquinho, ó, joinha. Joinha. Agora você pode ser amigo de Deus, conversar com Jesus a hora que você quiser. Se você tiver uma dor, você pode falar com ele, tá bom? Aí, após essa página, vem outra página. A partir do momento que você acreditou mesmo? Você gostaria de orar para a gente e de orar e falar para Jesus que você aceitou ele e acredita nele? Mas eu vou convidar a Letícia para fazer a primeira oração com você. Você repete? Em voz alta, hein? Vai, Letícia. Amém. Então fecha o olho, Joãozinho. Joãozinho, tem que fechar o olho. Então tá bom. Repete assim, ó. Papai do céu, muito obrigado
por enviar seu único filho para morrer por mim e por os meus pecados. Obrigada por limpar o meu coração e deixar ele branquinho. Amém. Amém. Seja bem-vindo na família de Deus. Isso, agora você faz parte da família de Deus. Aí você acha que você vai embora? Não vai, não. Ó, ainda há outra página, tá? Essa página aqui, olha só, o que você lembra quando você vê a página verde? Floresta, planta. Como que você já plantou alguma plantinha alguma vez? Então, mas você já viu uma plantinha crescer? Ela é pequenininha, depois ela cresce, dá sementinha, dá fruto e dá, né? Não é assim que funciona? E assim somos nós. Espiritualmente, você vai começar a crescer, você vai começar a vir aqui na igreja, né, Letícia? É isso aí. A Letícia, desde pequenininha, que ela já aceitou Jesus. Você vai vir à igreja e você vai aprender a palavra de Deus e vai andar de mão dada com Jesus. Vai crescer todo dia. Você vai crescer, tá? Igual essa plantinha. E vai crescer na graça de Jesus, tá? Para você poder contar essa história aqui que eu acabei de contar para outras crianças. A partir deste momento, quando Jesus ele voltar para buscar nós, que ele falou que ele ia preparar uma casa para nós lá na página dourada, e ele vai levar a gente para ser feliz com ele lá. Tá bom? Você sabia que lá existe o trono de Deus, existe a cidade santa, existe um rio de água viva. Você gosta de fruta? A árvore da vida que dá um fruto. Todo mês tem um fruto. Imagina isso? Frutos que nós nem conhecemos, Letícia. E haverá paz. Jamais entra. Sabe o que não entra lá? Não entra ladrão. Então, nós não vamos ter medo de bicho-papão, de ladrão, de nada. Porque Deus estará conosco. Tá bom? E qual foi a página que você mais gostou? Do ouro. Do ouro. Tá. Qual foi a segunda página que você mais gostou? A floresta. Então, eu vou voltar aqui. Eu sou de São Paulo, você sabe. Eu vou voltar e eu vou querer saber se você está crescendo direitinho na graça e no conhecimento que é a Bíblia, tá bom? Vai vir aqui. E eu quero que eu vou pedir para a Letícia fazer um livrinho, 100 palavras para você, com EVA, para você contar para todo mundo lá da sua escola. Tá bom. Você... É? Um beijo, João. Dá um beijo, dá um beijo. Tchau, Joãozinho. Tchau, tchau. Bom, queremos agradecer a sua participação nesse podcast. Acho que, assim, foi um dos mais importantes, mais legais que a gente já gravou aqui. Falar da palavra do Senhor é algo bom, né? E falar, assim, de um livro que está impactando tantas pessoas e vai continuar impactando, muda totalmente o rumo. Não é mesmo? Você sabe, Letícia, que eu ganhei o livro, até esqueci de falar, e eu fui numa loja aqui em Belo Horizonte, acho que foi sábado que nós fomos, e eu consegui falar do livro a 3 pessoas lá na loja. Para 2 pessoas da loja, e as pessoas iam entrando e eu ia compartilhando o livro, com o livro aberto, tomando um cafezinho lá, de boa, assim mesmo. Sim. E as pessoas gostando e pegando já no Instagram, mas aonde que eu encontro esse livro, né? Porque eu mesmo tentei encontrá-lo e eu não achei, eu não encontrei. Uau. Encontrei aqui, graças a Deus. Uau. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada, né, por ter tirado esse tempo para estar aqui com a gente, falar desse assunto tão legal. Que o Senhor continue te abençoando onde você for. Que onde você colocar as plantas dos seus pés, o Senhor estará ali. Amém. Em nome do Senhor Jesus, Graças que você continue, né, pregando as boas novas do Senhor aonde você for.
Amém. dentro de uma escola, dentro de um trabalho, dentro de casa. Que essa palavra nunca morra no seu coração. Amém? Amém. Obrigada a você que assistiu até aqui. Que Deus abençoe você. Não se esqueça, esse livro já está à venda. O link está na bio. Na bio não, perdão. Na nossa descrição aqui do nosso vídeo, tá bom? E adquira o seu, junte aí com a galera da célula, com a galera da sua igreja, da ONG, de qualquer lugar. Esse livro aqui, ó. Gente, é um livro diferenciado. Entendeu? Não é qualquer livro, não é um livro só com umas figurinhas e legais, assim, não. É um livro diferenciado mesmo. Carrega uma história até mesmo do Brasil. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo podcast. Deus abençoe. Tchau! Declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões, ideias e declarações expressas pelos participantes deste episódio são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam necessariamente o posicionamento do ACEPcast, de seus apresentadores ou de sua equipe de produção. Este conteúdo possui caráter informativo, educativo e opinativo, sendo apresentado com o objetivo de promover diálogo, reflexão e compartilhamento de experiências. Eventuais informações, relatos ou opiniões podem não refletir a totalidade dos fatos ou a realidade de todos os contextos. Caso você tenha qualquer dúvida, sugestão ou se sinta de alguma forma impactado por este conteúdo, entre em contato conosco. Estamos abertos ao diálogo e, se necessário, à revisão do material, prezando sempre pela verdade, respeito e responsabilidade com todos.